Questão número 14. De quantas maneiras 5 meninos podem se sentar em um banco que tem apenas 3 lugares? Tá? Olha, 5 meninos para sentar num banco que tem apenas 3 lugares. Ó. Isso aqui é um problema de arranjo, vou resolver usando a fórmula. Tá? Nós temos aqui a n, p é igual a n fatorial n menos p. Esse n é o número de elementos que você tem disponível e p é o que você quer ter em cada grupo. Então, nós vamos dizer assim, que nós temos 5 meninos para sentar em 3 lugares. Então, eu tenho um arranjo de 5 em 3. Tá? Lembrem-se que quando é um banco, ele tem lugares, está subentendido primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, por isso que isso aqui é um arranjo, porque está subentendido uma ordem dos elementos do grupo. Então, resolvendo aqui, 5 fatorial, 5 menos 3 dá 2. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Quando chega bem aqui, ele coincidiu com esse valor de baixo, eu paro, cancelo esses valores, e aí eu fico com 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60 maneiras diferentes deles sentarem nesse banco. Deu para entender, gente? Isso aqui é um arranjo, tá? Agora aqui, 15, a questão 15. Quantas equipes de 3 astronautas podem ser formadas com 20 astronautas? Observe aqui que não está se caracterizando a questão de lugares ou então de ordem, porque eu tenho 20 astronautas, eu quero agrupar em equipes de 4. Isso aqui é uma combinação. Não existe uma ordem aqui de escolha. Tá? Então, combinação de n elementos em grupos de p, em p, n fatorial, p fatorial, n menos p. Esse n é o número de elementos que eu tenho disponível e p é o número que tem em cada grupo. Olha, o que muda dessa fórmula de arranjo para combinação? É apenas esse valor que é inserido bem aqui, do p fatorial. Então, isso aqui é uma combinação de 20 elementos, que são os 20 astronautas, para ser agrupados em equipes de 3. 20 fatorial, 3 fatorial, 20 menos 3. 20 fatorial, 3 fatorial, 20 menos 3 dá 17. Aí eu vou decompor aqui 20, 19, 18. Quando chega em 17 eu paro porque coincide com esse aqui. E o que é 3 fatorial? 3 fatorial é 6. Então eu cancelo 17 com 17 fatorial. E aqui eu posso também fazer o seguinte, cancelar esse 18 com 6. 18 dividido por 6 dá 3. E aí eu multiplico, 20 vezes 19 vezes 3, que dá 1140. Então vamos tirar uma pequena dúvida aqui, gente. Quando os grupos tiverem ordem, houver uma ordem nos grupos, eu tenho o quê? Um arranjo simples. Agora, se não tem ordem nos grupos, é sem ordem nos grupos, eu tenho uma combinação. Então, questão 14 é arranjo, por quê? Porque é um banco de 3 lugares, então está subentendido uma ordem dos elementos do banco. E o 15 é uma combinação, por quê? Porque eu quero apenas escolher 3 astronautas de um grupo de 20. Tá? Então, aqui não subentende-se ordem, e aqui em cima, sim. Deu para entender, gente? Vamos adiante. Questão número 16. Uma comissão técnica formada por engenheiros e economistas deve ter 5 elementos, dos quais pelo menos 2 devem ser engenheiros. Se são disponíveis 4 engenheiros e 5 economistas, o número possível de comissões distintas é... Muito cuidado com esse tipo de questão. Esse tipo de questão exige que você faça uma análise aqui no que vai acontecer. Porque eu tenho grupo aqui formado por 2 tipos de profissões. E tem engenheiro e tem economistas. Tá? Mas aqui ele diz uma palavra que tem que ter pelo menos 2 devem ser engenheiros. Então, o grupo total dessa equipe formada tem que ter 5 elementos. Então, vamos colocar aqui, dos 5 elementos, se tem que ter pelo menos 2 engenheiros, podem ter 3, pode ter 4, pode ter até 5 engenheiros. Tá? Vai depender da quantidade, mas na verdade nós temos 4 engenheiros apenas, então só pode ter até 4. O que eu não posso é ter grupos formados que tenham apenas um engenheiro ou nenhum. É apenas de 2 para cima, por isso que está a palavra pelo menos. Então vamos ver como seriam os grupos formados? Vamos ver aqui. Aqui seria engenheiro, um engenheiro, tá? 2 engenheiros, tá? 2 engenheiros é pelo menos, e os outros 3 são economistas, tá? Então, 2 engenheiros, 3 economistas.
Mas eu poderia ter aqui o quê? 3 engenheiros nesse grupo e 2 economistas. Eu tenho pelo menos 2, mas aqui eu tenho 3, tem pelo menos 2. Mas eu posso ter 4 engenheiros aqui nesse grupo, tá? E apenas um economista. Eu não posso passar mais de 4 engenheiros, porque só tem 4. Então, as opções são essas, tá? Então, como nós queremos formar essas comissões aqui e não está subentendido ordem, você poderia encarar isso também como uma combinação, mas nós vamos resolver aqui, ó, fazendo assim, ó. Aqui eu tenho 2 engenheiros, tá? Eu quero escolher 2. De quantos engenheiros que nós temos? 4. Então, isso aqui é uma combinação, esses 2 aqui mais clarinhos, é uma combinação de 4 em 2, ou seja, de 4 engenheiros que nós temos, nós queremos escolher 2 para esse grupo. Tá? Já dos 5 economistas, eu quero escolher apenas 3. Por que eu multiplico aqui no meio? Porque isso aqui é um único grupo. Então, eu preciso multiplicar, porque esse é um grupo heterogêneo. Tá? Então, aqui nesse de baixo, eu já tenho de 4 engenheiros, eu vou escolher 3. De 5 economistas, eu vou escolher 2. Aí eu multiplico. E a terceira opção é, de 4 engenheiros que eu tenho, eu vou escolher os 4. E dos 5 economistas, eu vou escolher 1. Então, eu vou resolver cada uma dessas combinações e aí vocês vão fazer aí no papel, tá? Resolver, pegar a fórmula da combinação e aplicar para verificar se realmente dá esses valores aqui. Eu já vou colocar os resultados, mas vocês, para treino, vocês precisam fazer esses cálculos diretamente na fórmula, tá? Então, ficaria assim, ó. Eu vou só armar aqui, ó. Então, o que seria a combinação de 4 em 2? 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Vezes. O que seria a combinação de 5 em 3? 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Então, é isso que eu quero que vocês resolvam aí no papel e verifica se dá realmente 60. Tá? Então, aqui dá 60. Na segunda, a mesma situação. Ó, 4 fatorial, 3 fatorial, 4 menos 3. Essa segunda combinação é 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2. Tá? E isso tudo aqui, quando você resolver aí no seu papelzinho, tá, gente? Não tenha preguiça. Tá? Vocês vão ter o resultado de 40. É preciso você fazer essa verificação, tá? Vou deixar com vocês. E a terceira opção aqui, ó, combinação de 4 em 4, 4 fatorial, 4 menos 4. E essa última aqui, 5 em 1, é 5 fatorial, 1 fatorial, 5 menos 1 fatorial. Esse produto aqui vai dar 5, tá? Então, depois que vocês alcançaram esses resultados, o que vai ser a resposta? Eu tenho 60 grupos iguais a esse de cima, 40 iguais a esse do meio e 5 desse de baixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar tudo, ó. 60 mais 40 dá 100, 100 mais 5 vai dar quanto? 105. Essa que é a resposta da questão. Muito bonita essa questão, né, gente? Vocês devem estar dizendo, poxa, como é que eu ia acertar essa questão? É preciso que nas listas de exercício tenham questões de desafio, questões um pouquinho mais com grau de dificuldade, para que vocês entendam que na prova do Enem nem sempre vem as questões facinhas, tá? Vamos lá para a questão número 17, é a última questão. Uma enfermidade que tem 7 sintomas conhecidos é detectada pelo médico. Se o paciente apresentar 4 ou mais desses sintomas, para que seja feito um diagnóstico seguro, o número de combinações possíveis de sintomas diferentes é. Então, aqui é uma questão muito parecida com a questão anterior, só que na questão anterior nós tínhamos 2 grupos, o grupo dos engenheiros e o grupo dos economistas, para formar uma única equipe. Aqui não. Quando se fala de 7 sintomas conhecidos, tá? Nós estamos falando de uma pessoa. Então, nós vamos pegar os pacientes que podem apresentar 4 ou mais desses sintomas. Então, os grupos que podem ser formados aqui, o primeiro deles pode ser esse aqui, ó. No caso dos 7 sintomas, o paciente ele pode apresentar, como aqui é no mínimo 4 ou mais desses sintomas, ele apresenta 4 sintomas e para 3 ele é assintomático. Tá? Um outro grupo pode ser que ele seja assintomático para 2 e apresente os sintomas de 5 enfermidades, 5 doenças. Tá? E aqui no outro grupo ele pode ser assintomático para um deles e os outros 6 ele apresentar os sintomas. Ou todos eles, né? O paciente apresentar todos os sintomas possíveis, todos os 7 sintomas.
Então, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com uma combinação. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, ficaria assim: dos 7 sintomas que tem conhecidos, ele apresenta 4. Tá? Aí nós vamos jogar na fórmula da combinação, 7 fatorial, 4 fatorial, 7 menos 4. Vocês vão resolver isso aqui como exercício e verificar se isso dá 35. Esse segundo caso, dos 7 sintomas, ele apresenta 5. Tá? Então, 7 fatorial, 5 fatorial, 7 menos 5 fatorial, isso aqui vai dar 21. No terceiro caso, né, nesse grupo, ele tem, dos 7 sintomas, ele apresenta 6. Então, 7 fatorial, 6 fatorial, 7 menos 6 fatorial, isso aqui dá 7. E nesse último grupo aqui, ele apresenta aqui os 7 sintomas. Então, aqui eu vou ter uma combinação de 7 sintomas, ele apresenta os 7. Isso aqui, jogado na fórmula, vai dar igual a 1. Aí vocês vão confirmar esses valores aqui para ver se deu esse resultado aí, fica como uma forma de exercício, tá? Então, nós vamos somar aqui 35 mais 21 mais 7 mais 1, dá 64, que é a resposta da questão, tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido a questão e até a próxima aula, beleza?